O túnel de luz, a sensação de flutuar, de paz absoluta, a vida inteira passando diante dos olhos. Milhões de pessoas ao redor do mundo já relataram a experiência de quase morte. Por séculos, foi um mistério espiritual. Mas agora, a ciência está entrando na equação. O que realmente acontece na mente durante o último suspiro, o que os neurocientistas estão descobrindo, é mais estranho e complexo do que qualquer ficção. Para a medicina, a morte começa quando o coração para. Fim da circulação. Sem sangue, o oxigênio não chega ao cérebro. Em 20 segundos, a atividade elétrica deveria parar. Pelo menos, era isso que pensávamos. Estudos recentes, como um famoso caso da Universidade de Michigan, mostraram algo chocante. O cérebro não morre em silêncio. Ele entra em alerta vermelho. Nos 30 segundos após o coração parar, ocorre uma descarga maciça de atividade neural. O cérebro se torna, por um breve momento, mais ativo do que quando estamos acordados, conscientes e alertas. É uma tempestade elétrica final. A ciência chama isso de hiperconsciência terminal. E é essa tempestade que pode explicar tudo. O túnel de luz é talvez o relato mais famoso. A ciência tem uma explicação elegante para ele. Não tem a ver com o espírito, mas com o lobo occipital, a parte do cérebro que processa a visão. Quando o oxigênio começa a faltar, nosso sistema visual começa a falhar. De fora para dentro. A visão periférica é a primeira a se apagar. O último resquício de visão que o cérebro consegue processar é o foco central. Para a pessoa vivenciando isso, a sensação é de estar se movendo por um túnel escuro, em direção à única luz restante. É um fenômeno neurológico, uma falha gradual do hardware visual. E quanto àquela sensação de paz absoluta, de euforia, isso é química. Em resposta ao trauma extremo do corpo, o cérebro libera um coquetel analgésico, uma inundação de endorfinas, os opiáceos naturais do corpo. Elas bloqueiam a dor e induzem um estado de calma profunda. Mas e a sensação de sair do corpo? Pacientes relatam flutuar no teto, observando os médicos tentarem reanimá-los. A ciência aponta para uma área específica, o giro temporal parietal. Esta é a parte do cérebro que constrói nosso senso de eu, onde nosso corpo está no espaço. Quando essa área é privada de oxigênio ou estimulada eletricamente, o cérebro perde a noção de dentro e fora. A consciência se dissocia do corpo físico. Você não está flutuando. É o seu cérebro que não sabe mais onde você está. O fenômeno mais complexo é a revisão da vida. A vida inteira, em um instante. A neurociência acredita que isso se origina no hipocampo, o centro de memória do cérebro. Durante aquela tempestade elétrica final, o hipocampo dispara. Não é uma revisão linear como um filme, é uma explosão, uma inundação caótica de memórias de alta carga emocional. O cérebro, em seu último ato, joga todas as cartas da sua identidade na mesa da consciência. É a sua vida inteira, não em ordem, mas de uma só vez. Mas há uma camada ainda mais profunda. Alguns cientistas, como o Dr. Rick Strassman, propuseram uma teoria controversa, a de que o cérebro, no momento da morte, libera DMT, a molécula do espírito. O DMT é um dos psicodélicos mais potentes do planeta, capaz de induzir experiências místicas profundas. Os relatos de quem usa DMT e os relatos de EQM são assustadoramente similares. Encontros com seres de luz, realidades alternativas e a dissolução do ego. A ciência ainda não provou conclusivamente que a glândula pineal libera DMT na morte. Outros sugerem que pode ser um surto de serotonina, outro neurotransmissor poderoso. Fato é, o cérebro moribundo é inundado por um coquetel químico que, essencialmente, cria uma experiência psicodélica natural.
a mais profunda que um ser humano pode ter. O que a ciência nos mostra é que a morte não é um interruptor de luz. Não é ligado e desligado. É um processo, um espetáculo de encerramento, um último show de fogos de artifício neurológico. O túnel de luz, a paz, a revisão da vida. Tudo parece ser o cérebro humano interpretando sua própria dissolução. Uma alucinação biologicamente programada ou uma janela para outra coisa. A ciência explicou como o cérebro produz essas visões, mas isso não responde à maior pergunta de todas. O que exatamente é a consciência? De onde ela vem? E se ela é apenas atividade elétrica, o que significa essa última e mais poderosa descarga de todas? A ciência pode ter mapeado o fim da vida biológica, mas o mistério do que somos, esse apenas começou. Esse é o próximo mistério.